Uma professora dedicada estava prestes a perder seu emprego por defender alunos com dificuldades de aprendizagem, quando um milionário disfarçado de homem comum a convidou para um café. Quando o carro de luxo apareceu na porta dela na manhã seguinte, ninguém poderia imaginar o que aconteceria em seguida. Uma história de superação e esperança que vai tocar seu coração. Seja bem-vindo de volta. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e aproveite a história. Era uma tarde de outono em São Paulo, e as folhas douradas caíam como confetes melancólicos sobre as calçadas da Avenida Paulista. Flávia Mendonça contemplava através da janela embaçada do Café Horizonte, seu reflexo distorcido pelas gotas de chuva que escorriam pelo vidro, uma metáfora perfeita para como se sentia por dentro. 32 anos, cabelos castanhos presos num coque desalinhado, olhos verdes que haviam perdido seu brilho característico. As marcas do cansaço contornavam seu olhar, enquanto seus dedos traçavam círculos nervosos na xícara de café que esfriava, intocada. Há 7 anos, quando começara a lecionar na Escola Municipal Paulo Freire, Flávia acreditava que poderia mudar o mundo através da educação. Sua paixão pelo ensino transcendia a mera transmissão de conhecimento. Ela enxergava potencial em cada criança, especialmente naquelas que o sistema educacional rotulava como lentas ou problemáticas. Essa era justamente a razão pela qual agora enfrentava a iminente possibilidade de demissão. Professora Mendonça, não podemos desperdiçar recursos valiosos com alunos que não demonstram progresso. As palavras do diretor Augusto Farias ainda ecoavam em sua mente, cortantes como navalhas. Nossos índices de aprovação precisam melhorar, e esses alunos com dificuldades estão nos puxando para baixo nas avaliações nacionais. Flávia fechou os olhos, tentando afastar a memória da reunião pedagógica daquela manhã. Tinha sido humilhada diante de seus colegas por defender veementemente que nenhuma criança deveria ser deixada para trás. Não posso simplesmente descartá-los como se fossem defeituosos, ela argumentara, sua voz trêmula de indignação. Cada um desses alunos tem potencial, só precisam de métodos diferentes, de mais tempo, de mais recursos que não temos, interrompeu o diretor com um sorriso condescendente que dizia mais que suas palavras. Sua idealismo é admirável, Mendonça, mas estamos lidando com a realidade. Você tem uma semana para rever seus métodos e prioridades ou teremos que reconsiderar sua permanência na instituição. Os sussurros e olhares de escárnio de alguns colegas tinham sido o golpe final. Aqueles que antes a admiravam, agora a tratavam como uma sonhadora ingênua, alguém que não compreendia as duras realidades do sistema educacional brasileiro. O café estava praticamente vazio àquela hora, exceto por um par de estudantes universitários em um canto e um homem de meia-idade trabalhando em seu laptop. Flávia consultou seu próprio computador, onde tentava, sem sucesso, preparar um plano de aula que pudesse atender simultaneamente às exigências do diretor e às necessidades de seus alunos mais vulneráveis. Como poderia abandonar crianças como Miguel, que aos 9 anos ainda lutava para decifrar as letras devido à dislexia não diagnosticada? Ou Janaína, brilhante em matemática, mas incapaz de se concentrar por mais de 10 minutos sem intervenção devido ao TDAH? Eram justamente essas crianças que mais precisavam dela. Absorta em seus pensamentos angustiantes, Flávia mal notou quando o café começou a encher com a chegada da hora do lanche da tarde. Só percebeu a mudança quando uma voz grave e educada interrompeu suas reflexões. Com licença, senhorita. Todos os outros lugares estão ocupados. Seria um incômodo se eu me sentasse aqui. Flávia ergueu os olhos ligeiramente sobressaltada. Diante dela estava um homem alto, provavelmente na casa dos 40 anos, vestido com simplicidade, mas com uma elegância discreta que sugeria refinamento. Seus cabelos grisalhos nas têmporas contrastavam com o castanho escuro predominante, e seus olhos castanhos transmitiam uma tranquilidade serena. Havia algo em sua postura que inspirava confiança imediata. Claro, fique à vontade, ela respondeu rapidamente, reorganizando seus papéis espalhados sobre a mesa. Obrigado pela gentileza.
ele disse, sentando-se com movimentos calculados. Meu nome é Bernardo Cavalcante. Espero não estar interrompendo seu trabalho. Flávia Mendonça. Ela se apresentou automaticamente. E não se preocupe, eu já estava, bem, para ser honesta, eu estava apenas encarando esses papéis sem realmente avançar em nada. Um pequeno sorriso se formou nos lábios de Bernardo, enquanto ele colocava sua pasta de couro sobre a cadeira vazia ao lado. Pelo que vejo, são planos de aula, observou ele, com um aceno discreto em direção aos documentos. Você é professora? Normalmente, Flávia seria mais reservada com estranhos, mas havia algo no olhar atento e genuinamente interessado daquele homem que a fez baixar suas defesas. Sim, ensino no fundamental, pelo menos por enquanto, acrescentou com uma nota de amargura que não conseguiu disfarçar. Bernardo fez um gesto para a garçonete, pedindo um café expresso antes de voltar sua atenção para Flávia. Por enquanto soa como alguém que está em uma encruzilhada, comentou ele sem pressioná-la, apenas constatando um fato. Flávia hesitou por um momento. Por que se abrir com um completo estranho? Mas talvez fosse justamente isso que tornava a situação segura, a ausência de julgamentos prévios, a liberdade de desabafar sem consequências. Estou prestes a ser demitida porque me recuso a desistir dos alunos que mais precisam de ajuda. Ela finalmente confessou, sua voz baixa, mas intensa. Aparentemente, dedicar tempo a crianças com dificuldades de aprendizagem é um desperdício de recursos. A indignação era palpável em cada palavra e Flávia se surpreendeu com a própria franqueza. Bernardo a observava com atenção, sem interromper, apenas assentindo ocasionalmente para encorajá-la a continuar. Passei a noite inteira tentando encontrar uma solução, alguma forma de atender às exigências da direção sem abandonar esses alunos, mas... Ela balançou a cabeça derrotada. O sistema não foi projetado para acolher diferenças. Querem resultados padronizados, alunos padronizados, como se estivéssemos numa linha de montagem e não formando seres humanos. A garçonete trouxe o café de Bernardo, interrompendo momentaneamente o desabafo. Flávia aproveitou a pausa para recuperar o controle, subitamente constrangida por ter compartilhado tanto. Perdão, murmurou ela. Você certamente não veio aqui para ouvir os problemas de uma professora frustrada. Bernardo tomou um pequeno gole de seu café antes de responder, seus olhos nunca deixando os dela. Na verdade, acredito que não existem encontros por acaso, senhora Mendonça. E ouvir é um dos maiores presentes que podemos oferecer a alguém. Havia uma qualidade quase hipnótica em sua voz calma, e Flávia se viu contando a ele sobre Miguel, Janaína e as outras crianças que tanto a preocupavam. Falou sobre suas tentativas de implementar métodos alternativos de ensino, as pequenas vitórias que ninguém mais parecia valorizar, a pressão crescente por resultados quantificáveis. Bernardo escutou atentamente a cada palavra, ocasionalmente, fazendo perguntas perspicazes que demonstravam não apenas interesse, mas um entendimento profundo sobre educação. Ela ficou intrigada, mas não ousou perguntar-lhe sobre sua profissão. Quando finalmente esgotou suas palavras, um silêncio confortável pairou entre eles. O café já havia esvaziado consideravelmente, e a luz dourada do final da tarde pintava sombras alongadas pelo chão. Sabe, senhora Mendonça, Bernardo falou finalmente, em minha experiência, aqueles que lutam contra a corrente são frequentemente os que acabam mudando o curso do rio. Flávia sorriu tristemente. Bonita metáfora, mas no mundo real são os que acabam se afogando. Talvez, concedeu ele, ou talvez só precisem de um barco no momento certo. Bernardo consultou seu relógio e começou a se levantar. Infelizmente, preciso ir agora. Foi um verdadeiro prazer conhecê-la. Ele deixou algumas notas sobre a mesa, mais do que suficiente para cobrir ambas as bebidas. Antes que Flávia pudesse protestar, ele ergueu a mão em um gesto gentil de recusa. Uma pequena retribuição pelo seu tempo e sua história inspiradora, explicou pegando sua pasta. Na porta virou-se uma última vez para olhá-la. O mundo precisa desesperadamente de professores como você, Flávia Mendonça. Nunca se esqueça disso. E então ele se foi, deixando Flávia com uma estranha sensação de alívio,
misturado à perplexidade. Havia algo quase mágico naquele encontro fortuito, como se por alguns momentos suas preocupações tivessem perdido um pouco de seu peso. Esmagador. Ainda assim, ao reunir seus materiais para voltar ao seu pequeno apartamento no bairro da Liberdade, a realidade voltou a se impor. Amanhã seria outro dia de batalha, e as chances estavam claramente contra ela. Na manhã seguinte, o despertador tocou impiedosamente às 5h30, como sempre. Flávia se arrastou para fora da cama com a familiar sensação de peso no peito. Tinha dormido mal, assombrada por sonhos nos quais suas crianças a olhavam com expressões de abandono, enquanto ela era arrastada para longe delas. Seguiu sua rotina automática: café preto sem açúcar, uma torrada simples, o uniforme cuidadosamente passado apesar do cansaço. A dignidade era uma das poucas coisas que ainda lhe restavam, e ela se recusava a aparecer na escola parecendo tão derrotada quanto se sentia. Às 6h45, exatamente no momento em que se preparava para sair, o interfone tocou. Franzindo o senho com a interrupção inesperada, Flávia atendeu. "Bom dia, senhora Mendonça." Uma voz masculina e profissional soou do outro lado. "Meu nome é Carlos, motorista do Sr. Cavalcante. Estou aguardando a senhora em frente ao seu prédio?" Flávia ficou momentaneamente sem fala. Bernardo Cavalcante? O homem do café? Como ele sabia onde ela morava? Deve haver algum engano. Ela finalmente respondeu, a voz ligeiramente trêmula. "Não há engano, senhora. O Sr. Cavalcante pediu que eu a levasse para um encontro esta manhã. Ele enfatizou que é de extrema importância, mas também deixou claro que a decisão de acompanhar-me é inteiramente sua." Impulsionada por uma mistura de curiosidade e apreensão, Flávia se aproximou da janela e afastou a cortina. Estacionado em frente ao seu modesto edifício estava um impressionante BMW preto, reluzente sob o sol da manhã. Um homem de terno escuro e postura impecável estava parado ao lado do veículo, olhando respeitosamente em direção ao prédio. Sua primeira reação foi de alarme. Quem era realmente Bernardo Cavalcante? Como havia conseguido seu endereço? Por um momento, todas as histórias de perigo que ouvira desde criança passaram por sua mente. E, no entanto, algo dentro dela, aquela mesma intuição que a guiava em sala de aula, dizia que não havia motivo para medo. O homem que conhecera no café não representava ameaça. Havia sinceridade em seus olhos quando conversaram. "Poderia me dizer para onde estamos indo?" perguntou ainda hesitante. "O Sr. Cavalcante me instruiu a levá-la à Fundação Novo Horizonte, na Avenida Faria Lima. Ele a aguarda lá." A Fundação Novo Horizonte. Flávia conhecia o nome. Qualquer pessoa envolvida com educação em São Paulo o conheceria. Era uma das mais prestigiosas instituições privadas dedicadas a projetos educacionais inovadores, frequentemente mencionada em congressos e publicações acadêmicas. "Diga ao Sr. Cavalcante que chegarei em 15 minutos, decidiu finalmente, movida mais pela curiosidade do que pela prudência. O trajeto no luxuoso BMW foi surreal. Enquanto o veículo deslizava silenciosamente pelo trânsito caótico da manhã paulistana, Flávia tentava organizar seus pensamentos. Enviou uma mensagem à coordenadora da escola, alegando uma emergência familiar que a atrasaria. Não era exatamente uma mentira. Esta situação era definitivamente uma emergência, ainda que de natureza indefinida. Carlos, o motorista, mantinha um silêncio respeitoso, respondendo apenas quando diretamente questionado. Não, ele não poderia fornecer mais detalhes sobre o propósito do encontro. Sim, trabalhava para o Sr. Cavalcante há muitos anos. Não, o Sr. Cavalcante não costumava convidar estranhos para reuniões matinais. Quando finalmente chegaram ao imponente edifício da Fundação Novo Horizonte, uma estrutura moderna de vidro e aço que contrastava com os prédios históricos ao redor, Flávia sentiu seu coração acelerar. O que estava fazendo ali? Uma recepcionista elegantemente vestida a cumprimentou pelo nome assim que entrou no saguão de mármore. "O Sr. Cavalcante a aguarda no 10º andar, Sra. Mendonça. Por favor, acompanhe-me." Enquanto subiam no elevador privativo, Flávia lutava para manter a compostura. Quem era Bernardo Cavalcante
para ter acesso a um andar inteiro naquela instituição renomada. O que ele queria com uma professora municipal à beira da demissão? As portas do elevador se abriram diretamente para um amplo escritório decorado com móveis elegantes, mas discretos. Grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica da cidade, e as paredes exibiam uma mistura fascinante de arte contemporânea e fotografias de crianças em ambientes educacionais. E lá estava ele, Bernardo Cavalcanti, de pé, junto à janela contemplando a cidade abaixo. Ao contrário do dia anterior, hoje vestia um terno impecavelmente cortado que evidenciava sua postura aristocrática. Ao ouvir o elevador, virou-se para recebê-la com um sorriso gentil. Senhora Mendonça, fico genuinamente feliz que tenha aceitado o meu convite, disse ele, aproximando-se para cumprimentá-la. Confesso que estou intrigada, Sr. Cavalcanti, respondeu Flávia, tentando manter a voz firme. Não é todo dia que sou buscada em casa por um BMW para um encontro misterioso. Bernardo riu suavemente. Peço desculpas pelo ar de mistério. Por favor, sente-se. Gostaria de um café? Antes que Flávia pudesse responder, uma assistente apareceu silenciosamente, com uma bandeja contendo café recém-coado e uma seleção de pequenos pães de queijo. O aroma familiar e reconfortante a fez perceber o quanto estava nervosa. Sr. Cavalcanti, aprecio a hospitalidade, mas gostaria de entender o que estou fazendo aqui, disse ela, aceitando a xícara oferecida. Bernardo assentiu, tomando seu lugar em uma poltrona de couro oposta à dela. É justo. Permita-me começar explicando quem sou, já que ontem deliberadamente omiti certos detalhes. Ele fez uma pausa, estudando-a com aqueles olhos penetrantes antes de continuar. Sou o fundador e presidente da Fundação Novo Horizonte. Há 15 anos, após construir uma carreira bem-sucedida no setor de tecnologia, decidi dedicar minha fortuna e tempo a transformar a educação brasileira, particularmente para aqueles que o sistema tradicional falha em atender adequadamente. Flávia sentiu sua boca secar. O homem com quem compartilhara suas frustrações no café era, na verdade, um dos mais influentes filantropos educacionais do país. A situação parecia cada vez mais surreal. Por que não me disse quem era ontem? Perguntou ela, uma ponta de desconfiança em sua voz. Porque queria ouvir a verdade sem filtros, explicou Bernardo, seus olhos nunca deixando os dela. As pessoas tendem a modificar seu comportamento quando sabem que estão falando com alguém de recursos ou influência. Vejo isso constantemente. Em meu trabalho, diretores de escola que de repente adoram inovação, políticos que sempre priorizaram educação inclusiva. Queria conhecer a verdadeira Flávia Mendonça, não uma versão curada para impressionar um potencial financiador. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando, Flávia sentiu suas bochechas corarem, levemente, dividida entre a indignação pela ligeira manipulação e o reconhecimento da lógica por trás dela. E conseguiu o que queria? Questionou, incapaz de esconder completamente o tom desafiador. Mais do que esperava, respondeu Bernardo, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Encontrei exatamente o tipo de educadora que nossa fundação tem procurado há anos. Ele se levantou e caminhou até uma das paredes, onde diversos certificados e prêmios estavam emoldurados. Nossa missão aqui é criar espaços educacionais verdadeiramente inclusivos, onde cada criança, independentemente de suas particularidades ou desafios, tenha a oportunidade de desenvolver seu potencial único. Não acreditamos em descartar os lentos ou problemáticos, como seu diretor tão eloquentemente os rotulou. Voltando seu olhar para Flávia, continuou. Há 3 meses, iniciamos o planejamento para uma nova academia especializada em metodologias adaptativas e inclusivas. Um espaço onde professores teriam recursos, tempo e liberdade para desenvolver abordagens personalizadas para cada aluno. A mente de Flávia fervilhava, tentando processar o significado por trás das palavras dele. E o que isso tem a ver comigo especificamente?
Bernardo retornou à sua poltrona, inclinando-se ligeiramente para a frente, uma intensidade renovada em seu olhar. Estamos buscando alguém para liderar esta academia, não apenas administrá-la, mas moldá-la desde sua concepção. Alguém que compreenda visceralmente a importância de nunca desistir de uma criança, que enxergue potencial onde outros veem apenas déficit. O coração de Flávia acelerou. Está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma parceria, corrigiu ele suavemente. A chance de criar o tipo de escola com a qual você sempre sonhou, com recursos ilimitados e completa autonomia pedagógica. Flávia sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Era demasiado para processar. Passar de quase desempregada a potencial diretora de uma academia inovadora em menos de 24 horas. Por que eu? Conseguiu perguntar finalmente. Deve haver centenas de educadores mais qualificados, com mais experiência, com mais credenciais no papel, talvez, interrompeu Bernardo, mas não com mais coração, visão ou coragem. Acompanho discretamente o trabalho de diversos educadores pela cidade, Sra. Mendonça. Sua reputação entre os pais de crianças com necessidades especiais é notável. E ontem, ao ouvi-la falar sobre seus alunos, ele pausou buscando as palavras exatas. Não estava apenas ouvindo uma profissional competente, estava testemunhando alguém que compreende que educação é fundamentalmente um ato de fé no potencial humano. É essa perspectiva que desejamos no coração de nosso novo projeto. Flávia fechou os olhos por um momento, tentando combater a onda de emoção que ameaçava dominá-la. Quando os reabriu, encarou Bernardo com um olhar determinado. E meus alunos atuais? Não posso simplesmente abandoná-los nas mãos de um sistema que já demonstrou estar disposto a descartá-los. O sorriso de Bernardo se ampliou, como se ela tivesse passado em um teste crucial. Essa é exatamente a resposta que esperava. Nossa academia abrirá apenas no próximo semestre, dando-lhe tempo para concluir o ano letivo atual. Além disso, ele fez uma pausa significativa. Nada nos impede de estender convites a esses alunos para fazerem parte de nossa primeira turma, com bolsas integrais, naturalmente. A possibilidade era quase dolorosa em sua perfeição. Não apenas uma oportunidade de reinventar sua carreira, mas de levar consigo as crianças que tanto se preocupava em proteger. Isso parece... Flávia hesitou, buscando a palavra certa, extraordinário demais para ser real. As melhores oportunidades frequentemente parecem assim, respondeu Bernardo compreensivo. Não espero uma resposta imediata. Gostaria que conhecesse nossas instalações, conversasse com nossa equipe pedagógica, revisasse nosso plano preliminar. Tome seu tempo para decidir. Ele se levantou, sinalizando que a parte formal da conversa havia terminado. Enquanto isso, sugiro que liguemos para sua escola. Um dia de ausência não prejudicará seus alunos e gostaria de mostrar-lhe exatamente o que estamos construindo. As próximas horas passaram como um sonho febril para Flávia. Bernardo a conduziu pessoalmente pelos diversos departamentos da Fundação, apresentando-a a pesquisadores, arquitetos educacionais e especialistas em desenvolvimento infantil. Mostrou-lhe os planos para o novo campus, um espaço luminoso e adaptável, projetado para acolher diversas necessidades de aprendizagem. Mais impressionante que a infraestrutura física eram os princípios pedagógicos alinhados precisamente com tudo que Flávia acreditava. Avaliações personalizadas no lugar de testes padronizados. Ratio reduzido de alunos por professor. Integração de terapeutas e especialistas no cotidiano escolar. Nossa academia seria um modelo, explicou Bernardo enquanto caminhavam pelos jardins da Fundação durante o almoço. Um laboratório vivo do que é possível quando realmente priorizamos o desenvolvimento integral de cada criança. O custo deve ser astronômico, comentou Flávia, ainda tentando reconciliar a magnitude do projeto com sua realidade anterior. Sim, concordou Bernardo simplesmente, e vale cada centavo. Dinheiro nenhum pode comprar o momento em que uma criança que todos rotularam como incapaz descobre que pode afinal aprender, apenas de maneira diferente. Havia uma convicção em sua voz que ressoava profundamente com Flávia.
Não era apenas filantropia para ele. Era uma missão pessoal. E Seth, por que isso é tão importante para você? Ousou perguntar. Por que dedicar tanto à educação inclusiva especificamente? O olhar de Bernardo se distanciou momentaneamente, como se observasse algo além do horizonte visível. Eu fui aquela criança, senhora Mendonça. O garoto no fundo da sala que não conseguia acompanhar, que era visto como preguiçoso ou desinteressado. Sua revelação a surpreendeu. Era difícil imaginar o homem eloquente e confiante à sua frente como uma criança, marginalizada pelo sistema educacional. Dislexia não diagnosticada, continuou ele. Nas escolas dos anos 70, era simplesmente considerado lento, desatento. Passei uma década acreditando que havia algo fundamentalmente errado comigo, que era menos inteligente, menos capaz que meus colegas. Flávia observou como suas mãos se apertavam levemente ao recordar, um raro sinal de vulnerabilidade. O que mudou? Perguntou gentilmente. Uma professora, respondeu ele, um sorriso nostálgico suavizando sua expressão. Dona Cecília, transferida para minha escola no meu último ano do fundamental. A primeira pessoa que percebeu que minha dificuldade com leitura não tinha nada a ver com inteligência ou esforço. Ele fez uma pausa, perdido nas memórias. Ela ficava comigo depois das aulas. Desenvolveu métodos alternativos. Defendeu-me contra outros professores que já haviam me rotulado. Graças a ela, não apenas sobrevivi ao sistema educacional, mas eventualmente prosperai. Nunca esqueci o que uma única professora que se importava de verdade fez por mim. A história tocou Flávia profundamente, ajudando-a a compreender a genuína paixão por trás do projeto. Não era apenas filantropia abstrata, era um homem tentando garantir que outras crianças tivessem a mesma chance que ele teve. No final daquele dia extraordinário, de volta ao BMW que a levaria para casa, Flávia se encontrava em um estado de atordoada contemplação. Bernardo havia lhe entregado uma pasta contendo a proposta formal, incluindo detalhes financeiros que fizeram seus olhos se arregalarem. O salário oferecido era várias vezes maior que seu atual como professora municipal. Pense com calma, havia dito ele ao se despedirem. Esta decisão mudará não apenas sua vida, mas as vidas de inúmeras crianças nos anos que virão. Enquanto o carro deslizava pelas ruas congestionadas do final da tarde, Flávia tentava organizar seus pensamentos turbilhonantes. A oferta era indiscutivelmente extraordinária, um daqueles momentos divisores de águas que raramente aparecem na vida real. E, no entanto, uma parte dela ainda hesitava. E se fosse uma armadilha elaborada? E se de alguma forma ela não estivesse à altura do desafio? A síndrome da impostora sussurrava insidiosamente em seu ouvido. Quem é você para liderar um projeto desta magnitude? Quando chegou em casa, exausta física e emocionalmente, a primeira coisa que Flávia fez foi pesquisar exaustivamente sobre Bernardo Cavalcante. As informações que encontrou apenas confirmaram tudo o que ele havia compartilhado. Um empresário bem-sucedido que, após vender sua empresa de tecnologia educacional para uma multinacional americana há 15 anos, dedicara-se integralmente à filantropia educacional. Sua fundação Novo Horizonte era amplamente reconhecida por projetos inovadores, embora Bernardo raramente aparecesse pessoalmente na mídia. Preferia trabalhar discretamente, longe dos holofotes, exatamente como havia sugerido, ao se sentar anonimamente em um café para observar pessoas reais. Às 3 da manhã, ainda acordada e contemplando o teto de seu quarto, Flávia chegou a uma conclusão. Aceitaria a proposta. Não porque fosse fácil ou segura, mas precisamente porque era assustadora, desafiadora e, acima de tudo, porque oferecia a chance de fazer exatamente o que sempre sonhara: criar um espaço onde nenhuma criança seria deixada para trás. Na manhã seguinte, determinada a enfrentar o diretor Augusto e os colegas que haviam zombado de seus ideais, Flávia entrou na Escola Municipal Paulo Freire com a cabeça erguida. Curiosamente, a perspectiva de eventualmente deixar aquele ambiente que se tornara tão hostil lhe dera uma nova confiança. Professora Mendonça, em minha sala agora. A voz do diretor Augusto trovejou assim que a avistou no corredor. Sem
Sem intimidar, Flávia o seguiu, notando os olhares curiosos dos outros professores. Claramente, sua ausência no dia anterior havia gerado especulações. Sua emergência familiar de ontem, começou ele assim que fechou a porta de sua sala, o sarcasmo palpável em sua voz, foi confirmada como falsa por sua própria vizinha, que por acaso trabalha na secretaria regional. Quer explicar onde estava realmente? Flávia poderia ter mentido, inventado alguma desculpa, mas optou pela verdade, ainda que não a completa. Estava em uma entrevista de emprego, respondeu simplesmente. O diretor pareceu momentaneamente desconcertado pela franqueza, mas logo recuperou sua postura autoritária. Então, está procurando outro trabalho? Talvez devesse tê-la demitido antes. Não estava procurando, esclareceu Flávia com uma calma que surpreendeu a si mesma. Fui convidada para uma conversa e decidi comparecer. Augusto a estudou com desconfiança. E que tipo de escola estaria interessada em uma professora que se recusa a seguir diretrizes institucionais? O tipo de escola que valoriza exatamente isso, respondeu ela, segurando seu olhar sem hesitação. O encontro com Bernardo havia mudado algo fundamental dentro dela. Mesmo que por algum motivo extraordinário a proposta da fundação não se concretizasse, Flávia havia recuperado sua convicção. Havia pessoas que acreditavam na mesma visão de educação que ela, pessoas com poder para implementar mudanças reais. Voltarei para minha sala de aula agora, disse ela, levantando-se. Tenho alunos me esperando. O restante daquela semana transcorreu em um estado peculiar de suspensão para Flávia. Durante o dia, continuava com suas aulas, mais determinada que nunca a extrair o melhor de cada um de seus alunos. À noite, estudava meticulosamente os documentos fornecidos por Bernardo, fazendo anotações, desenvolvendo ideias, imaginando possibilidades. Na sexta-feira, recebeu uma mensagem de texto. Podemos conversar sobre sua decisão? Amanhã, 10 horas, mesmo café. BC. Flávia sorriu. Havia algo apropriado em retornar ao local onde tudo começara. Quando chegou ao Café Horizonte no sábado pela manhã, encontrou Bernardo já sentado à mesma mesa onde haviam se conhecido. Desta vez, vestia-se casualmente, calças caque e uma camisa azul simples, parecendo mais com o estranho anônimo do primeiro encontro do que com o poderoso filantropo que conhecera na fundação. Bom dia, senhora Mendonça, cumprimentou ele, levantando-se educadamente quando a avistou. Bom dia, e por favor me chame de Flávia, respondeu ela, sentando-se à sua frente. Então, Flávia, começou ele após pedirem café, teve tempo para considerar nossa proposta? Tive, respondeu ela, reunindo seus pensamentos. E confesso que passei por toda a gama de emoções possíveis, entusiasmo, medo, desconfiança, esperança. Bernardo assentiu compreensivamente. É uma decisão significativa. Qualquer reação menos complexa seria preocupante. Flávia respirou fundo. Tenho algumas condições. Um leve sorriso surgiu nos lábios dele. Estou ouvindo. Primeiro, quero total autonomia para selecionar pessoalmente cada membro da equipe docente. Preciso de educadores que compartilhem genuinamente nossa filosofia, não apenas profissionais competentes. Absolutamente razoável, concordou Bernardo sem hesitação. O que mais? Segundo, quero garantias formais de que todas as crianças que atualmente ensino na escola Paulo Freire terão vagas garantidas se seus pais desejarem transferi-las. Ela fez uma pausa, incluindo suporte para transporte e quaisquer necessidades adicionais que possam ter. Bernardo fez uma anotação em seu celular. Será providenciado, continue. Terceiro, Flávia hesitou brevemente. Gostaria de um período probatório de 6 meses, para ambas as partes. Se ao final desse período qualquer um de nós sentir que não está funcionando, nos separamos amigavelmente. Isso provocou uma sobrancelha erguida. Está deixando um emprego estável, mesmo que insatisfatório, para pedir um período probatório em uma posição que oferece estabilidade garantida? Estou, confirmou Flávia firmemente. Porque não se trata apenas de segurança profissional para mim. Se não conseguir realizar o que imagino, se de alguma forma não estiver à altura do desafio,
Preciso saber que há uma saída honrosa que não prejudicará o projeto como um todo. Bernardo a observou por um momento com uma nova camada de respeito em seu olhar. Aceito suas condições, todas elas. Há mais alguma coisa? Flávia balançou a cabeça lentamente. Não. Acredito que isso cobre tudo. Então posso considerar que está aceitando a posição? Ela permitiu que um sorriso genuíno iluminasse seu rosto pela primeira vez em dias. Sim, estou aceitando. Bernardo estendeu a mão sobre a mesa. Bem-vinda à Fundação Novo. Horizonte, diretora Mendonça. O aperto de mão selou mais que um acordo profissional. Representou o início de uma jornada que transformaria não apenas a vida de Flávia, mas as vidas de inúmeras crianças nos anos que viriam. O que nenhum deles poderia imaginar naquele momento sereno em um café de São Paulo era o turbilhão que se seguiria. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade educacional. Uma simples professora municipal, conhecida por defender os alunos problemáticos, havia sido escolhida para liderar um dos projetos educacionais mais ambiciosos da década. Você já imaginou se sentir impotente em seu trabalho, sem poder ajudar aqueles que mais precisam, e de repente receber uma chance de ouro para realizar seus sonhos profissionais? Você, ou alguém que você conhece, já passou por uma reviravolta surpreendente na vida profissional? Responda nos comentários. As semanas seguintes foram de intensa preparação. Flávia havia negociado sua saída da escola municipal apenas para o final do semestre, determinada a não abandonar seus alunos no meio do ano letivo. Isso significava dividir seu tempo entre suas atuais responsabilidades e o planejamento da nova academia. Está se sobrecarregando, observou Bernardo durante uma de suas reuniões semanais, notando as olheiras que se aprofundavam sob os olhos de Flávia. Estou gerenciando, respondeu ela com um sorriso cansado. Não posso deixar meus alunos atuais sem suporte adequado enquanto construímos algo para o futuro. Essa dedicação era precisamente o que Bernardo admirava nela, mas também o preocupava. Você não vai conseguir ajudar ninguém se colapsar de exaustão. A fundação contratou assistentes para aliviar parte de sua carga, permitindo que Flávia mantivesse seu compromisso com a escola atual, enquanto participava ativamente do desenvolvimento da nova academia. O projeto havia sido nomeado Academia Novo Caminho, um nome que refletia sua missão de oferecer rotas alternativas para o sucesso educacional. A parte mais gratificante para Flávia foi o processo de seleção de pessoal. Ao invés de buscar apenas educadores com credenciais impressionantes, ela procurava por algo mais intangível, a capacidade de verdadeiramente acreditar no potencial de cada criança, independentemente de seus desafios. O conhecimento técnico pode ser adquirido, explicou ela a Bernardo durante uma sessão de entrevistas, mas não se pode ensinar alguém a se importar genuinamente. Entre os primeiros contratados estava Denise Santos, uma terapeuta ocupacional que Flávia conhecera anos antes em um congresso sobre educação inclusiva. Denise havia desenvolvido métodos inovadores para integrar terapia sensorial à rotina escolar, permitindo que crianças com processamento sensorial atípico participassem mais plenamente das atividades em sala de aula. Nunca pensei que veria essas ideias implementadas em escala real, confessou Denise emocionada quando Flávia a apresentou oficialmente a Bernardo. A maioria das escolas considera essas adaptações caras demais ou impraticáveis. Bem-vinda ao lugar onde impraticável não faz parte do nosso vocabulário, respondeu Bernardo com um sorriso satisfeito. À medida que a equipe crescia, também crescia a resistência externa ao projeto. Diretores de escolas tradicionais questionavam publicamente a legitimidade de uma abordagem que desafiava a sabedoria convencional. Especialistas em educação debatiam nas mídias se os recursos investidos no projeto não seriam melhor aplicados em reformar o sistema existente. O mais surpreendente para Flávia foi a hostilidade de algumas famílias de alunos ditos típicos. Por que meu filho deveria estudar junto com crianças que só vão atrasar o ritmo da turma? Questionou uma mãe durante uma das primeiras reuniões informativas.
Estamos criando uma geração que não será competitiva no mercado global. Flávia respirou fundo antes de responder, escolhendo cuidadosamente suas palavras. A verdadeira competitividade no mundo contemporâneo não vem de todos fazerem a mesma coisa no mesmo ritmo, explicou ela calmamente. Vem da capacidade de colaborar com pessoas diferentes, de encontrar soluções criativas para problemas complexos, de exercer empatia. Essas são precisamente as habilidades que um ambiente verdadeiramente inclusivo desenvolve. A resposta não convenceu todos, mas plantou sementes importantes. Aos poucos, o ceticismo inicial começou a ceder lugar à curiosidade. Talvez houvesse algo de valor nesta abordagem não convencional. O momento mais difícil para Flávia veio quando precisou informar oficialmente ao diretor Augusto sobre sua saída da escola Paulo Freire. Ela escolheu fazê-lo pessoalmente, por respeito aos anos que havia dedicado à instituição. Então, disse Augusto com um sorriso sardônico após ouvir sua explicação, a professora problemática vai criar uma escola para alunos problemáticos, poético, de certa forma. Flávia observou o homem à sua frente, sua postura defensiva, sua necessidade de diminuir tudo que não compreendia completamente. Pela primeira vez, viu não um antagonista, mas alguém preso nas mesmas limitações sistêmicas que ela havia lutado para superar. Não são alunos problemáticos, diretor Augusto, respondeu ela suavemente. São apenas crianças que precisam de uma chance genuína, como todos nós. A frieza em seu olhar vacilou momentaneamente, revelando algo quase vulnerável. Por um instante fugaz, Flávia vislumbrou o educador que ele talvez tivesse aspirado ser, antes que as pressões do sistema o transformassem no administrador endurecido que se tornara. Quando sua experiência inevitavelmente falhar, disse ele, recuperando sua postura defensiva, não espere encontrar seu cargo aqui esperando por você. Flávia assentiu sem rancor. Obrigada por tudo, diretor. Aprendi muito nesta escola. E era verdade. Havia aprendido sobre perseverança, sobre manter suas convicções mesmo quando isolada, sobre a coragem necessária para defender os vulneráveis em um sistema projetado para valorizar apenas os fortes. Essas lições seriam fundamentais em sua nova jornada. Conforme o final do semestre se aproximava, a Academia Novo Caminho tomava forma rapidamente. O campus, um antigo complexo industrial completamente remodelado, mesclava elementos arquitetônicos contemporâneos, com espaços verdes abundantes. Cada detalhe, das cores nas paredes à acústica das salas, havia sido cuidadosamente planejado para acomodar diversas necessidades sensoriais e cognitivas. É ainda mais impressionante do que imaginei, admitiu Flávia durante uma visita às instalações quase concluídas. As salas de aula eram espaçosas e adaptáveis, com áreas designadas para trabalho individualizado e em grupo. Laboratórios equipados com tecnologia de ponta coexistiam com espaços de brincar naturalistas. Havia até mesmo uma pequena fazenda, urbana, onde os alunos aprenderiam sobre ciências naturais através da experiência direta. Sua visão nos inspirou a ir além do convencional, explicou Bernardo, enquanto caminhavam pelos corredores. Cada espaço foi projetado para ser simultaneamente estimulante e acolhedor. A parte mais emocionante para Flávia foi o interesse crescente das famílias. O que começara como um projeto direcionado principalmente aos seus antigos alunos, com necessidades especiais havia se expandido. Pais que haviam testemunhado a frustração de seus filhos em ambientes educacionais tradicionais, sejam eles classificados como neurodivergentes ou simplesmente como alunos que não se encaixam, começaram a procurar a academia como uma alternativa. Nunca pretendemos ser uma escola apenas para crianças com diagnósticos formais, explicou Flávia durante uma entrevista a um jornal educacional. Nossa missão é criar um ambiente onde diferenças sejam vistas como variações naturais do desenvolvimento humano, não como déficits a serem corrigidos. O conceito ressoou com mais famílias do que qualquer um havia antecipado. A lista de espera para matrículas cresceu exponencialmente nas semanas que antecederam a inauguração oficial. Precisaremos expandir antes mesmo de abrir as portas,
observou Bernardo, genuinamente surpreso com a demanda. Talvez seja um sinal de que o mundo está mais pronto para esta abordagem do que pensávamos, respondeu Flávia, seu coração se enchendo de esperança renovada. No entanto, nem tudo era otimismo e progresso suave. Quanto mais visibilidade o projeto ganhava, mais Flávia se tornava alvo de críticas. Comentaristas educacionais questionavam suas credenciais para liderar uma instituição daquele porte. Ex-colegas insinuavam que seu sucesso devia-se mais à sua capacidade de encantar um filantropo rico do que a qualquer mérito pedagógico real. Não deixe que isso a afete, aconselhou Denise, após Flávia encontrar um artigo particularmente maldoso em um site educacional. É o preço que mulheres pioneiras sempre pagaram. Flávia tentava manter o foco no que importava. As crianças que em breve preencheriam aqueles corredores ainda vazios, as famílias que depositavam nela suas esperanças, a equipe dedicada que havia reunido. Ainda assim, havia noites em que as dúvidas a assombravam. E se seus críticos estivessem certos? E se estivesse além de sua capacidade liderar algo tão ambicioso? Foi durante um desses momentos de dúvida que recebeu uma carta inesperada. Já havia sido entregue na recepção da fundação, endereçada simplesmente à professora Flávia Mendonça. Com curiosidade, abriu o envelope e encontrou um cartão feito à mão. Na frente, um desenho colorido mostrava o que parecia ser uma mulher de cabelos castanhos, cercada por crianças sorridentes. Dentro, em uma caligrafia irregular, mas determinada, estavam escritas as palavras: Querida professora Flávia, ouvi minha mãe dizer que você vai abrir uma escola nova, onde crianças como eu podem aprender do nosso jeito. Mamãe chorou quando contou isso para minha avó. Ela disse que finalmente alguém me vê como eu sou. Não sei o que isso significa exatamente, mas me fez feliz. Estou guardando meu material escolar novo para o primeiro dia. Até logo, com amor, Miguel. Miguel, o menino de 9 anos com dislexia não diagnosticada que havia sido um dos catalisadores de sua cruzada na escola Paulo Freire. O mesmo, Miguel, que o diretor Augusto havia sugerido que fosse deixado para trás, por não demonstrar progresso adequado. Lágrimas silenciosas rolaram pelo rosto de Flávia, enquanto ela traçava com os dedos as letras irregulares, cada uma representando um esforço hercúleo para uma criança lutando contra uma condição que tornava a escrita um desafio quase intransponível. Aquele pequeno cartão significava mais que todos os elogios profissionais que jamais recebera. Cuidadosamente, Flávia afixou o cartão em um quadro grande e vazio que havia sido instalado em sua nova sala na academia. O primeiro de muitos, pensou, determinada a preencher aquele espaço com lembretes tangíveis do impacto real de seu trabalho. O dia da inauguração oficial da Academia Novo Caminho amanheceu ensolarado, como se até mesmo o clima conspirasse para tornar o momento perfeito. Uma pequena cerimônia havia sido planejada, com a presença de autoridades educacionais, imprensa especializada e, mais importante, as famílias dos futuros alunos. Flávia, vestida com elegância, porém simplicidade, observava a multidão se reunindo nos jardins da academia. Seu coração batia acelerado, de ansiedade, sim, mas predominantemente de uma alegria tão profunda que quase doía. Nervosa? Perguntou Bernardo, aproximando-se discretamente. Estranhamente não, respondeu ela com um sorriso sereno. Sinto como se todo o caminho que percorri estivesse me preparando precisamente para este momento. Bernardo assentiu compreensivamente. É assim que nos sentimos quando finalmente encontramos nosso propósito. A cerimônia foi breve, mas significativa. Bernardo falou sobre a história da fundação e sua visão para o futuro da educação. Representantes governamentais expressaram apoio cauteloso à iniciativa inovadora. Um especialista renomado em educação inclusiva contextualizou o projeto dentro das tendências globais em pedagogia. Finalmente, chegou o momento de Flávia falar. Subindo ao pequeno palco improvisado, ela sentiu uma calma surpreendente tomar conta de seu ser. Bom, dia a todos, começou, sua voz clara e firme. Agradeço profundamente sua presença neste dia histórico. Muito já foi dito sobre as instalações impressionantes,
a tecnologia de ponta e as metodologias inovadoras que implementaremos aqui na Academia Novo Caminho. Ela fez uma pausa deliberada, seus olhos percorrendo a plateia até encontrar Miguel e sua mãe na primeira fileira. O menino sorria timidamente, agarrando uma mochila nova como se fosse um tesouro precioso. Mas hoje, gostaria de falar sobre algo mais fundamental que estruturas ou métodos. Gostaria de falar sobre promessas. Um silêncio atento caiu sobre a audiência. A promessa que fazemos a cada criança que cruza nossas portas é simplesmente esta: você será visto. Não como um diagnóstico, não como um problema a ser resolvido, não como um obstáculo aos índices de aprovação, mas como um ser humano completo, com potenciais únicos que merecem ser nutridos. Ela notou alguns pais secando discretamente lágrimas. A promessa que fazemos a cada família é: vocês não estão mais sozinhos nesta jornada. Seu conhecimento sobre seus filhos será valorizado e incorporado ao nosso trabalho. Seremos parceiros genuínos em seu desenvolvimento. E a promessa que fazemos à sociedade é: demonstraremos através de resultados concretos que inclusão não é apenas uma questão de justiça social, embora certamente seja isso também, mas uma abordagem educacional que beneficia a todos. Porque um mundo que aprende a valorizar diversidade é um mundo mais rico em inovação, empatia e possibilidades. Seu olhar encontrou o de Bernardo, que a observava com inegável orgulho. Há exatamente 6 meses, eu estava em um café não muito longe daqui, quase desistindo de minha vocação como educadora. Hoje, estou diante de vocês, prestes a iniciar a jornada mais desafiadora e gratificante que poderia imaginar. Flávia sorriu, seu coração transbordando. Paesso me ensinou uma lição que nunca esquecerei e que espero transmitir a cada aluno que educarmos aqui. Nunca subestime o poder de uma pessoa que acredita em você. Pode mudar tudo. O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor, mas para Flávia, o som mais doce foi o riso entusiasmado de Miguel quando ela finalmente desceu do palco e se ajoelhou para abraçá-lo. Estou pronto, professora, sussurrou ele em seu ouvido. Vou aprender do meu jeito agora. Sim, Miguel, respondeu ela, lágrimas de felicidade embaçando sua visão. Todos nós vamos. Enquanto os convidados se dispersavam para conhecer as instalações, Flávia permaneceu por um momento no jardim central, absorvendo a magnitude do que haviam criado. Da beira do abismo profissional ao comando de um projeto revolucionário, a jornada parecia quase surreal. Sentiu uma presença ao seu lado e virou-se para encontrar Bernardo contemplando o mesmo edifício. Quando era criança, disse ele, suavemente, depois que a dona Cecília me ajudou a superar minhas dificuldades com leitura, fiz uma promessa a mim mesmo. Prometi que um dia criaria um lugar onde nenhuma criança precisaria sentir o que senti. A vergonha, o isolamento, a sensação de ser fundamentalmente defeituoso. Ele se voltou para encará-la, uma emoção rara transparecendo em seu olhar, habitualmente composto. Obrigado, Flávia, por me ajudar a cumprir essa promessa. Flávia balançou a cabeça gentilmente. Não, Bernardo. Obrigada por me dar a oportunidade de cumprir a minha. Naquele momento de compreensão mútua, ambos sabiam que o que haviam iniciado ali transcenderia suas expectativas iniciais. A Academia Novo Caminho não seria apenas uma escola. Seria um movimento, um modelo replicável, uma prova tangível de que educação verdadeiramente inclusiva não era apenas um sonho idealista, mas uma possibilidade concreta. Os desafios certamente seriam muitos. Haveria céticos a convencer, obstáculos a superar, sistemas a reformular. Mas naquela manhã ensolarada, observando as crianças explorando curiosamente seu novo ambiente educacional, Flávia sentiu uma certeza inabalável. Haviam iniciado algo extraordinário. E para a professora que quase desistira de sua vocação, que quase acreditara não ter mais lugar no mundo educacional, esse era o mais doce dos recomeços. Na semana seguinte à inauguração, a Academia Novo Caminho começou a funcionar oficialmente. Os corredores antes silenciosos encheram-se de vozes infantis, risos e ocasionais momentos de frustração. Sons que, para Flávia,
compunham a mais bela das sinfonias. Cada dia trazia novos desafios e descobertas. Havia ajustes constantes nas metodologias, flexibilização de cronogramas, adaptações que nem mesmo o planejamento mais meticuloso poderia ter antecipado. A teoria encontrava a prática, e nem sempre harmoniosamente. É como se estivéssemos construindo o avião enquanto tentamos voá-lo, comentou Denise durante uma reunião de equipe particularmente exaustiva ao final da primeira semana. Mas, para cada obstáculo, surgiam momentos de pura magia pedagógica. Como quando Janaína, a menina com TDAH, conseguiu completar um projeto científico pela primeira vez sem interrupções, graças ao ambiente adaptado às suas necessidades de movimento e estimulação. Ou quando Miguel, após uma sessão com a especialista em dislexia, leu em voz alta sua primeira frase completa, provocando aplausos espontâneos de seus colegas. Funcionou, sussurrou ele para Flávia, incrédulo com sua própria conquista. Meu cérebro entendeu as palavras. Esses momentos de triunfo, grandes e pequenos, eram cuidadosamente documentados pela equipe, não apenas para provar o valor da abordagem a financiadores e críticos, mas para criar um registro vivo do que era possível quando se recusava a desistir de uma criança. O impacto da academia logo começou a transcender suas paredes. Educadores de outras instituições solicitavam visitas para observar as metodologias em ação. Universidades propunham parcerias para pesquisas sobre práticas inclusivas. Representantes governamentais, inicialmente céticos, começavam a considerar elementos do modelo para potencial implementação em escolas públicas. 6 meses após a inauguração, o período probatório que Flávia havia solicitado, Bernardo a convidou para um café no mesmo estabelecimento onde tudo começara. Então, disse ele após fazerem seus pedidos, chegamos ao final de seu período experimental. Algum arrependimento? Algum desejo de voltar atrás? Flávia riu, o som leve e genuíno. Honestamente, nem por um segundo. Os desafios foram substanciais, observou Bernardo. E continuarão sendo, concordou ela. Mas pela primeira vez, em minha carreira sinto que os obstáculos existem para serem superados, não para justificar desistências. Bernardo assentiu, satisfeito. De sua pasta, retirou um envelope e o deslizou através da mesa. O que é isso? Perguntou Flávia, intrigada. O Ministério da Educação está interessado em implementar elementos de nosso modelo em um programa piloto para 50 escolas públicas em todo o país, explicou ele. Solicitaram que a Academia Novo Caminho desenvolva o programa de treinamento para educadores e administradores. Flávia abriu o envelope com dedos ligeiramente trêmulos, percorrendo rapidamente o documento oficial. Era verdade. Uma oportunidade de expandir seu impacto em uma escala que jamais havia imaginado. Isso é inacreditável, murmurou, sentindo a emoção apertar sua garganta. É apenas o começo, respondeu Bernardo com um sorriso confiante. Seu trabalho nos últimos meses superou minhas expectativas mais otimistas, Flávia. Você não apenas implementou nossa visão, você a ampliou e aprofundou de maneiras que não poderíamos ter antecipado. O café chegou, interrompendo, momentaneamente, a conversa. Flávia aproveitou a pausa para organizar seus pensamentos turbilhonantes. Quando me sentei nesta mesma mesa 6 meses atrás, disse finalmente, estava pronta para desistir. Acreditava que havia algo fundamentalmente errado com o sistema educacional, mas também estava começando a duvidar de minha própria capacidade de fazer qualquer diferença. Ela olhou pela janela, observando o fluxo constante de pessoas na calçada, cada uma carregando suas próprias lutas e sonhos invisíveis. Agora entendo que o que parecia ser o fim de um sonho era, na verdade, o universo me redirecionando para um propósito maior. Toda rejeição, toda humilhação, todo obstáculo me preparou precisamente para este trabalho. Bernardo a observava, com uma expressão de profunda satisfação. É assim que frequentemente funciona, não é? Refletiu ele. Nossas maiores decepções abrem caminho para nossas maiores contribuições, se tivermos coragem de seguir adiante apesar da dor.
E se encontrarmos pessoas que acreditem em nós no momento certo, acrescentou Flávia, erguendo sua xícara em um brinde silencioso. Quando saíram do café naquela tarde, ambos sabiam que estavam apenas no início de uma jornada transformadora. O que começara como um encontro casual entre uma professora desanimada e um filantropo disfarçado, havia evoluído para uma parceria que mudaria incontáveis vidas. Nas semanas e meses que se seguiram, a Academia Novo Caminho continuou a florescer e evoluir. Novos alunos foram acolhidos, novos educadores treinados, novas metodologias desenvolvidas e refinadas. Como Flávia frequentemente dizia em suas palestras cada vez mais requisitadas, inclusão não é um destino, mas uma jornada constante de aprendizado e adaptação. Em uma manhã particularmente significativa, quase um ano após a inauguração da academia, Flávia recebeu uma visita inesperada. Ao ser informada que o diretor Augusto Farias aguardava na recepção, seu primeiro instinto foi de apreensão. O que poderia querer o homem que havia ridicularizado seus métodos e valores? Pode fazê-lo entrar, instruiu a recepcionista, preparando-se mentalmente para o encontro. Quando Augusto entrou em sua espaçosa sala, Flávia notou imediatamente as mudanças nele. Parecia simultaneamente mais velho e menos rígido, como se algo fundamental tivesse se suavizado em sua postura. "Obrigado por me receber sem agendamento prévio", disse ele, a voz desprovida da arrogância habitual. "É um prazer, diretor Augusto", respondeu Flávia educadamente, indicando-lhe uma cadeira. "Em que posso ajudá-lo?" Ele hesitou, visivelmente desconfortável. "Na verdade, vim pedir sua ajuda profissional." Flávia manteve sua expressão neutra, embora interiormente sentisse uma onda de surpresa. "Continue. Tenho acompanhado o trabalho que vem realizando aqui", explicou ele, gesticulando vagamente ao redor. "Os resultados são impressionantes, para dizer o mínimo. Particularmente com alunos que em nossa escola teriam sido, deixados para trás." Havia uma nota de arrependimento em sua voz que Flávia jamais havia detectado antes. "Nossa equipe trabalha incansavelmente", respondeu ela com simplicidade. "Não é apenas o trabalho árduo", rebateu Augusto, subitamente mais direto. "É a abordagem fundamentalmente diferente, e é sobre isso que vim falar." Ele respirou fundo antes de continuar. "A Secretaria de Educação está implementando mudanças em suas diretrizes para a inclusão. Várias escolas municipais, incluindo a Paulo Freire, foram selecionadas para um programa piloto. Eu preciso de orientação sobre como adaptar nossas práticas." A ironia da situação não escapou a Flávia. O homem que havia ameaçado demiti-la por defender esses mesmos princípios agora estava sentado em sua sala, buscando sua orientação. "Ficamos sabendo do programa piloto", respondeu ela cuidadosamente. "Na verdade, nossa equipe está colaborando com o desenvolvimento do material de treinamento." Augusto pareceu genuinamente surpreso. Então sua influência já chegou a nível ministerial. "Não é sobre influência, diretor, é sobre evidências. Os resultados que estamos alcançando falam por si." Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Flávia podia perceber que havia mais algo que ele queria dizer, algo que lutava para expressar. "Eu estava errado", disse ele finalmente, as palavras parecendo quase dolorosas de pronunciar. "Sobre você, sobre os alunos, sobre tudo." A franqueza da admissão a pegou de surpresa. Flávia estudou o homem à sua frente, vendo pela primeira vez a vulnerabilidade por trás da fachada autoritária. "O que o fez mudar de ideia?" perguntou gentilmente. Augusto desviou o olhar, focando em um ponto distante através da janela. "Miguel", respondeu simplesmente. "Acompanhei seu progresso através de relatórios compartilhados com nossa escola. O garoto que mal conseguia formar palavras agora está lendo acima do nível de sua série. O mesmo menino que eu sugeri que abandonássemos." A vergonha em sua voz era palpável, e Flávia sentiu uma onda inesperada de compaixão. Mesmo os educadores mais endurecidos pelo sistema começavam, lenta mas seguramente, a reconhecer as possibilidades de uma abordagem diferente. "Miguel teve o apoio e os métodos de que precisava", respondeu ela. "É tão simples e tão complexo quanto isso." "É por isso que estou aqui", continuou Augusto,
finalmente olhando diretamente para ela. Não apenas para buscar orientação sobre o programa piloto, mas para pedir desculpas e para perguntar se a academia aceitaria uma parceria com a escola Paulo Freire. Era o último desenvolvimento que Flávia poderia ter esperado, e ela não pôde conter um sorriso de surpresa. Que tipo de parceria está propondo? Treinamento para nossos professores, consultoria para implementação de metodologias inclusivas, talvez até alguns de seus especialistas visitando regularmente nossa escola. Ele fez uma pausa significativa. E também queria perguntar se consideraria aceitar alguns de nossos casos mais desafiadores como alunos aqui. Flávia levantou-se e caminhou até a janela, permitindo-se um momento para processar a proposta. Lá fora, no pátio da academia, crianças que o sistema convencional havia rotulado como difíceis ou lentas brincavam, aprendiam e prosperavam. Sabe o que é mais interessante nisso tudo, diretor Augusto? Disse ela finalmente. 1 ano atrás eu lutava para manter 5 ou 6 alunos difíceis em uma sala de aula convencional. Hoje, estamos desenvolvendo um modelo que pode transformar o sistema inteiro. Ela se virou para encará-lo. Aceito sua proposta de parceria, com uma condição. Qual? Perguntou ele cauteloso. Que não seja limitada à sua escola. Quero portas abertas para trabalharmos com qualquer instituição pública que demonstre genuíno interesse em mudança. Augusto assentiu lentamente. Acredito que isso possa ser arranjado. Quando ele partiu, Flávia sentou-se novamente à sua mesa contemplando o significado daquele encontro. Não era apenas uma vitória pessoal. Era um símbolo de algo muito maior acontecendo. O sistema que por tanto tempo resistira à mudança começava finalmente a se flexibilizar. Naquela noite, ao relatar o encontro a Bernardo durante sua reunião semanal, Flávia não pôde deixar de refletir sobre a extraordinária jornada dos últimos 12 meses. Se alguém me dissesse naquele dia no café que eu estaria aqui agora, liderando não apenas uma escola, mas potencialmente um movimento de transformação educacional, eu teria achado impossível, confessou. E ainda assim, aqui está você, observou Bernardo com um sorriso satisfeito. Aqui estamos nós, corrigiu ela. Isso não teria sido possível sem sua visão e confiança. Bernardo balançou a cabeça suavemente. Você é muito generosa, Flávia. Forneci os recursos, sim, mas você proporcionou algo muito mais valioso, a alma deste projeto. Sua paixão, sua expertise pedagógica, sua recusa inabalável em desistir de qualquer criança. Essas qualidades não podem ser compradas ou fabricadas. São o verdadeiro coração da Academia Novo Caminho. Enquanto caminhavam juntos pelos corredores silenciosos da escola após o horário de aulas, Flávia sentiu uma profunda sensação de realização. As salas que haviam estado vazias apenas 1 ano antes agora transbordavam de vida, aprendizado e possibilidades. No mural do corredor principal, uma nova adição chamou sua atenção. Uma coleção de fotografias mostrando momentos de descoberta, como a equipe os chamava. Ali estava Miguel, radiante ao terminar de ler seu primeiro livro completo. Janaína concentrada intensamente em um experimento científico. Dezenas de outras crianças capturadas em momentos de superação e alegria no aprendizado. Bernardo, Flávia disse suavemente. Você me perguntou uma vez se eu tinha algum arrependimento sobre ter aceitado esta posição. E você disse que não, lembrou ele. E reafirmo isso agora com ainda mais convicção, continuou ela. Mas há algo que me pergunto frequentemente. O quê? O que teria acontecido se eu não tivesse entrado naquele café específico, naquele dia específico? Se eu tivesse escolhido um lugar diferente para contemplar meu futuro incerto? Se nossas vidas nunca tivessem se cruzado? Bernardo considerou a pergunta por um momento, seus olhos refletindo a luz suave do entardecer que entrava pelas janelas. Acredito que pessoas com propósito semelhante inevitavelmente encontram seu caminho umas até as outras, respondeu finalmente. Talvez não naquele café, talvez não naquela semana, mas acredito firmemente que este trabalho, esta missão, teria nos unido eventualmente. Flávia sorriu, reconfortada pela ideia. Uma visão otimista do universo. Prefiro chamá-la de realista,
rebateu Bernardo com um sorriso. Afinal, olhe ao seu redor. Quem poderia ter previsto há 1 ano que estaríamos aqui, contemplando não apenas uma escola bem-sucedida, mas um modelo sendo adotado nacionalmente? Se isso não é prova de que o universo conspira a favor de propósitos significativos, não sei o que seria. Juntos continuaram sua caminhada pelo edifício, que havia se tornado muito mais que uma instituição educacional. Havia se tornado um símbolo de esperança e possibilidade. No dia seguinte, ao entrar em sua sala de aula para uma sessão especial com seus alunos originais da escola Paulo Freire, Flávia sentiu aquela familiar onda de gratidão e propósito. Miguel, Janaína e os outros a esperavam com o entusiasmo contagiante que havia se tornado sua marca registrada desde que ingressaram na academia. Professora Flávia, chamou Miguel erguendo ansiosamente um livro. Terminei de ler este ontem à noite, sozinho. Isso é maravilhoso, Miguel, respondeu ela, genuinamente impressionada com seu progresso constante. Minha mãe chorou, acrescentou ele com um misto de orgulho e confusão, como se ainda não compreendesse completamente o significado de sua conquista. Mas Flávia compreendia. Compreendia perfeitamente o que significava para uma mãe que havia sido repetidamente informada que seu filho nunca seria um bom leitor, vê-lo, finalmente, desabrochar. Olhando para aquelas crianças vibrantes, crianças que o sistema tradicional havia considerado casos perdidos, Flávia viu o futuro. Não apenas o futuro deles como indivíduos, mas o futuro da educação como um todo. Um futuro onde diferenças são celebradas em vez de corrigidas, onde potenciais únicos são nutridos em vez de padronizados. Sabem de uma coisa, crianças? Disse ela, reunindo-os em um círculo. Cada um de vocês me ensinou algo valioso este ano. O que, professora? Perguntou Janaína curiosamente. Flávia sorriu, seu coração transbordando de emoção. Vocês me ensinaram que quando encontramos a maneira certa de aprender, aquela que respeita quem realmente somos, não há limites para o que podemos alcançar. E essa talvez seja a lição mais importante de todas. Enquanto iniciavam sua sessão do dia, Flávia refletiu silenciosamente sobre o extraordinário poder de acreditar em si mesma, nas crianças, na possibilidade de mudança. O que começara como um encontro casual em um café havia se transformado em uma revolução educacional que se espalhava como ondas em um lago, alcançando cada vez mais longe. E para a professora que quase desistira, que quase acreditara que sua voz e visão não tinham lugar no mundo da educação, essa era a mais doce das vindicações. Hoje, pensou Flávia, enquanto observava suas crianças trabalhando entusiasticamente, começamos a reescrever o que é possível. E não havia realização maior que essa. Parabéns. Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.